Grande Miller. Grande abraço, Miller. Joel Lopes, grande amigo também. Erin, esposa querida. Eu vou ajustar aqui, vou colocar um outro fone aqui, vamos ver se melhora o som. Ó, o Chico entrou. Vê aí se melhorou. Ah, melhorou, hein? Melhorou? Ah, então Melhorou. beleza. Então, Anderson, grande amigo. pessoal que Grande está abraço. entrando aí, seja muito bem-vindo. Você que puder compartilhar, tem um aviãozinho embaixo aí. A gente já vai começar. Você marca aí os seus amigos e eles vão receber a notificação de que a gente já está no ar. E aí nós vamos quebrar tudo. O Serginho tem muito conteúdo aí para compartilhar com a gente. Muita... Tadeu Lima, grande amigo. Grande abraço, Tadeu. Opa, seja bem-vindo, Tadeu. Estevão. Estevão, ninja. Ninja do poker, Serginho. O Anderson Cartucheira, grande amigo. Zagueirão. Opa, tudo bem? Anderson, Neguinho, Tadeu Lima. Tadeu Lima, boa noite. amigão. Tadeu disse que foi um grande meio-campista aí na várzea. Disse que foi um craque aí. Só não foi conhecido na época. Aí o Anderson, legal. Cartucheira. Bom, vamos lá, Serginho. A ideia dessas lives, já que tá todo mundo preso dentro de casa, né? Ninguém tem para onde sair. A gente começou de compartilhar compartilhar ideias. Esse canal nasceu um pouco também das tuas ideias, das conversas contigo. Pô, não, a onda é material de vídeo, pô, o canal vai ser legal. E por fim acabou a gente iniciando o canal do YouTube. E você também fez parte do início das ideias, da direção do negócio. E a ideia das lives é de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, né? Tem vindo bastante pessoal aí na parte técnica do futebol, treinadores, ex-atletas, pessoal compartilhando a experiência de vida, do que viveram dentro do campo, fora do campo hoje. E essa mesma é a ideia, foi de te convidar. Você faz parte de um nicho que está dentro do futebol e que é muito importante, principalmente na parte dos bastidores. É o pulmão de um clube, não só da parte de futebol, da parte esportiva, mas você é o cara que tem que movimentar o negócio, fazer o negócio estar em aparição. E por isso que eu te convidei, por isso que a gente quer compartilhar essas ideias hoje. Você pode te apresentar aí para a galera aí e vamos que vamos. Obrigado. Primeiramente, uma boa noite a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado aí, eu já vi vários amigos que já passaram, estão assistindo a live. Queria mandar, primeiramente, beijo à minha esposa, a Erin e a Lara, que devem estar assistindo, né? Beijo, a família é a nossa referência, né, para tudo. Então, primeiramente, um beijo a todos e agradecendo aí pelo convite. Na verdade, a minha vida há 30 anos sempre foi pautada pelo marketing, né? Então, eu sempre trabalhei com marketing em tudo que eu fiz na minha carreira profissional. O marketing sempre esteve à frente. Então, a minha leitura sempre é por esse cuidado da imagem, o cuidado da forma de como as pessoas cuidarem da imagem. Isso reflete no valor, né? Quando a gente vai, principalmente que é a função do canal, que é trabalhar com jogadores de futebol. A ideia é que a imagem do jogador, o jogador ele tem que pensar que ele é uma marca, que muitas pessoas assistem, né? Hoje está tão em voga a história dos influenciadores, e daí se a gente for trazer isso para dentro do campo, cada jogador é um influenciador, né? Então, sim, o jogador hoje, ele lança um tipo de cabelo, a criançada vai lá e usa o cabelo. Aí o menino pinta o cabelo, a criançada pinta o cabelo. Aí o jogador faz alguma coisa errada, o pai corta o cabelo, tira o cabelo e corta tudo aquilo. Então, é muito importante, né? Porque hoje eu já ouvi depoimento de vários pais falando, não, meu filho acompanhava
tal o jogador era muito bacana, o filho comprava camisa, comprava tudo isso vai revertendo benefício ao clube, ao atleta, e aí o jogador, quando faz alguma coisa que não é correta, aí ele perde tudo aquilo. Então, eu acho, a minha visão sempre né, com vários jogadores aí que eu conheci ao longo da vida, a minha leitura, e sempre o que eu disse a todos eles foi: pensem que vocês são uma referência para muitas outras pessoas, né? E hoje, com o mundo digital, é muito mais fácil conseguir entender isso, né? Que eles têm uma influência sobre a vida das pessoas muito grande, uma influência sobre as marcas, né? Hoje, quando as marcas procuram algum atleta, procuram investir, eles acabam olhando tudo, olham a rede social, olham a atitude do atleta, olham a forma com que ele vive fora do campo, a forma com que ele se veste, a forma com que ele se relaciona com a família, com a esposa, com os amigos. E quando uma marca procura um atleta para patrocinar, essa marca busca todas essas referências, porque ela está emprestando a marca, emprestando o nome dela para esse atleta, né? Sim. E ainda mais hoje em dia, né? Com esse boom de comunicação, de redes sociais, é tudo muito instantâneo, né? Se o cara fizer algo errado aqui, já questão de segundos, de minutos, já espalhou, e aí dá um trabalho gigantesco para você poder recuperar aquela imagem, refazer todo aquele trabalho que o pessoal do marketing, assessoria de imprensa tem que se descabelar para tentar recuperar, para tentar minimizar o efeito, porque hoje é tudo muito rápido, né? Do mesmo jeito que você constrói uma palavra errada, o cara... A gente tem exemplos aí, pô, falou uma besteira na rede social, pô, perdeu milhões de seguidores por causa de um posicionamento, uma palavra errada, né? A gente vê o exemplo, né, principalmente quando chega não só Copa do Mundo, né, antes do videogame, né, eram os álbuns de figurinha. Então eu lembro que os atletas lá atrás, né, lá muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando ele estava no álbum de figurinha, era o máximo, né? Ele era colecionável, né? As pessoas queriam trocar ele. E por trás de tudo aquilo tem toda uma carreira lá que ele construiu, a forma com que ele agiu, né? A gente olha hoje, por exemplo, marcas, por exemplo, de chuteira, né? Então a gente vê que o jogador X, ele usa uma marca de chuteira, aquela chuteira você entra numa loja, ela esgotou, né? Acaba virando o pedido de Natal de toda a família sobre todos eles. Então, a marca, ela busca jogadores que sejam referência e que tragam esse retorno a eles. Então, uma marca de chuteiro, uma marca esportiva, ela busca um atleta e ela olha o que naquele atleta? Ele fala, aquele atleta, ele tem algumas funções que ele faz não só dentro de campo, como ser um bom jogador de futebol, fazer o gol, fazer tudo isso, mas extra-campo, qual é a atitude dele? A gente tem bons exemplos de bons atletas internacionais, né? Até eu sempre digo que uma figura que trabalha muito bem o marketing é o Cristiano Ronaldo, né? É um cara que fora de campo todo mundo consegue ver que ele treina muito, se dedica muito, tem uma dedicação lá junto à família muito, muito forte. Dentro de campo é um jogador que, né, não tem 20 anos de idade, continua sendo artilheiro, continua fazendo gol, continua fazendo uma grande referência, né, para todos os meninos, né, então, para todos os jogadores. Então, eu sempre costumo dizer que hoje um grande exemplo de atleta que faz uma grande diferença dentro e fora do campo sem dúvida nenhuma, o Cristiano Ronaldo, né? Ele tem patrocínios, tem resultado, foi transferido para a Juventus de Turim, só o que ele vendeu de camisa pagou a transferência dele, né? Então é brincadeira o que é a referência da marca. Hoje o atleta precisa entender, né? Ter esse entendimento de ele ser ele é a própria marca, né? Outras marcas vão se juntar a ele, mas você sempre fala muito disso, né?
nas nossas conversas, fala assim, ele precisa entender que ele é uma marca, ele precisa construir a marca própria dele, ele é uma marca e as outras marcas vão se vincular pelo valor que ele tá se dando, que ele está tendo, né? O grande exemplo, né, para a gente conseguir entender um pouquinho até essa importância da marca, né, você vê quando um jogador ele entra em campo, ele não tem patrocínio de ninguém, né, tem vários atletas, eles pegavam e pintavam a chuteira de preto, né, aí ele jogava com a chuteira de preto, só que ele era um grande jogador. E aí as marcas começavam a correr atrás dele, e ele sabendo que era um bom atleta, ele acabava escolhendo a marca A, B, C ou D. E para a gente conseguir entender um pouquinho de marca, né, não vou citar nomes, mas assim, conversando com vários atletas profissionais de futebol, existia, por exemplo, uma marca de chuteira que todos eles diziam, essa aqui para mim era a melhor marca que tinha, né? E, e muitas vezes ele era patrocinado por uma outra marca, e aí entrava o patrocínio, entrava a experiência que a marca queria que ele passasse para outros atletas, né? Sim. Isso a gente vê até hoje, né? Todas as grandes marcas estão sempre atrás da visibilidade que o esporte oferece e através dos atletas é uma forma de eles estarem ali na vitrine, chamando atenção, como você falou, né? Eu lembro da Copa de 2002, que foi a última que nós ganhamos, quando o Ronaldo entrou na final com aquele cabelo cascão, ninguém sabe o que era aquilo. Porra, a garotada, todo mundo cortou o cabelo naquele estilo, virou um corte da moda, sensação nas crianças, porque assim, foi algo que ele lançou, sei lá de onde que saiu aquele corte lá, mas é exatamente o que as marcas buscam, né? Elas querem colocar a chuteira, né? Tem alguns atletas, o próprio Ronaldo tem um patrocínio aí vitalício com a Nike, por conta de ele estar em evidência e todos que veem aquela chuteira no pé daquele craque, falam, pô, hoje é o Cristiano Ronaldo, né? Eu quero ter uma chuteira igual a essa. Eu já tem a chuteira, a própria marca da chuteira, dentro da marca, que é uma chuteira que fala assim, não, essa chuteira é a do Cristiano Ronaldo. Tem a marca própria dele, que as empresas investem nele porque elas querem ter o retorno, né? Quando a gente fala muito sobre a marca, né? Na verdade, as pessoas, elas acabam comprando sempre uma marca, né? Muitas vezes a gente chega e fala, mas a marca não tem influência. Ela tem influência, né? A gente vê que as pessoas entram no supermercado, eu vou comprar um refrigerante. Ele vai lá e escolhe a Coca-Cola, né? E aí uma coisa muito interessante de se ver é, se você tirar muitas vezes o líquido da Coca-Cola de dentro daquele vasilhame e você colocar um outro refrigerante de algum tipo de concorrente, a pessoa vai continuar comprando a Coca-Cola achando que está tomando a Coca-Cola, né? Então, na verdade, a pessoa comprou a marca, ela não foi lá e comprou, falou, eu quero aquela... o atleta de futebol, ele tem que se preocupar com isso, né? Ele não é mais, né? A gente pega qualquer nome de qualquer jogador, o jogador ele tem que ter uma característica que agrade ao clube, que está procurando. Uma vez eu me lembro que eu conversei com uma pessoa que era de um clube de fora do país e eles falavam que agora quando eles vinham ao Brasil para buscar qualquer tipo de atleta, ele olhava a rede social, ele olhava o comportamento do jogador, eles acabavam verificando como que era o trato dele junto à família, o trato dele. Então, na verdade, a palavra que eu sempre gosto de usar é que ao invés das pessoas serem jogadores, eles têm que ser atletas antes de serem jogadores. E o atleta é o cara que se cuida fora de campo, o atleta é aquela pessoa que se preocupa com a alimentação, o atleta é aquele cara que se preocupa se ele está dormindo o tempo correto na noite, porque chega no dia seguinte ele vai entrar em campo. E aí ele vai entrar em campo e tem uma torcida que foi lá, que guardou o dinheiro, que comprou o ingresso, que foi ao estádio, e se ele não jogou bem, ele vai ser xingado, ele vai ser criticado, e aí entra o patrocínio do clube. E muitas vezes o patrocinador olha, fala assim, mas espera aí, eu vou patrocinar esse clube, aquele atleta ali não está correndo, o atleta se envolveu em algum tipo de escândalo, algum tipo de bagunça, e acaba atrapalhando muito o clube. Dentro do clube acaba atrapalhando muito a renovação daquele atleta junto ao clube, porque aquilo acaba caindo na imprensa.
Porque existe um atenuante aí no mercado do futebol que o marketing busca patrocinar as pessoas. Agora, a imprensa esportiva, ela não quer a boa notícia. Né? Você foi atleta de futebol, você sabe melhor do Que que a eu. notícia que vende. Às vezes o escândalo, a bagunça vende muito mais do que o cara é bonzinho, o cara é legal. Isso não vende, né? Não. Vende, até tem uma pergunta aqui do André, vende isso que o André perguntou. Com esse problema do Ronaldinho Gaúcho, algo pode atrapalhar na imagem de marketing dele? Mesmo já tendo parado de jogar? Isso vende, né? Vende, isso ajudou muito a imprensa a vender mais audiência, né? Ponto de audiência, ajudou os blogs, ajudou as redes sociais a vender mais espaço nisso. Mas, assim, com certeza atrapalhou muito a imagem do marketing do Ronaldinho Gaúcho. É o que eu disse, já são 30 anos dentro desse mercado. Hoje, o marketing está se pautando muito pelo bem. Né? Esse momento que a gente está vivendo, todos nós, né, em casa, com essa história da pandemia. Eu estava lendo uma matéria agora há pouco, e as empresas que estão se destacando são aquelas empresas que estão preocupadas em fazer o bem. Né? Então, assim, o que o Ronaldinho Gaúcho fez de bem agora? Ele foi um grande atleta, inegável, né? Ele nasceu, acho que, sabendo jogar bola. Teve todos os melhores patrocínios, ele teve tudo aquilo. Ele passou agora por um momento muito ruim. Atrapalha ele? Atrapalha muito. Que marca que vai chegar, virar e falar, agora eu quero patrocinar ele? É muito complicado. Né? Eu vou pôr a minha marca do lado dele? É muito complicado. Né? Agora ele vai ter que ter muita sabedoria, humildade, de dar a volta por cima. É possível? É possível, com humildade, com responsabilidade. É possível ele dar a volta por cima. Precisa fazer um trabalho para reconstruir, reconquistar a confiança desses patrocinadores, né? Muitos talvez que já o acompanharam no decorrer da carreira dele. Com certeza vende muito mais essa imagem de ruim, de prisão. Pô, conseguimos ser presos no Paraguai por falsificação. É fogo, né? É terrível. Mas e como você enxerga, Sérgio, os atletas que são da base, que estão sendo... As empresas já estão hoje... Esses atletas também precisam ter um cuidado, né? Mesmo eles estão em formação, até por conta de tudo isso, né? Hoje é muito visível, é muito rápido essa mensagem que ele transmite, mesmo ele sendo da base. Hoje a base também está em evidência, esses atletas estão em evidência. A gente já vê muitos atletas que já são patrocinados pelas grandes empresas de material esportivo. Eles seguem o mesmo caminho que os já renomados, já dos profissionais, que já têm uma trajetória. Né? Quando a gente fala em base, eu vejo que existem duas vertentes aí. Né? Na minha concepção, quando eu tive algumas oportunidades ao longo da vida de conversar com alguns clubes de futebol, eu acho que os clubes de futebol, quando eles montam a base, e aí eu já ouvi isso de alguns, eles têm que estar formando cidadãos. Né? Então, muitas vezes uma base tem 200 jogadores, 300 jogadores, e não é que vão virar 300 jogadores profissionais. Né? Muitas vezes, por várias circunstâncias da vida, você vai ter ali 10, vai ter 15, vai ter 20, né? Então você tem 10%, 20% de tudo aquilo. Eu acho que a obrigação dos clubes de futebol é que eles têm uma capacidade de formar bons atletas. Então, dá ensino, dá estudo, levar educação, dá uma boa formação a eles. Para os jogadores de futebol, o que eu vejo que é muito importante, para ele que está na base, é que ele procure entender a grande oportunidade que ele tem, muitas vezes é aquela oportunidade que ele está tendo na vida, né? Porque, é o que eu disse, né? Você foi atleta, eu conheci vários outros atletas, que muitas vezes a grande oportunidade que ele teve na vida foi dele estar ali fazendo um teste e estar ali jogando. Uma vez eu ouvi de um menino que ele ele não tinha nenhuma chuteira, ele entrou, ele arrebentou no jogo, pediu uma chuteira emprestada, saiu, ele falou, você jogou por quem? Ele falou, joguei pela minha família. A grande chance que ele teve foi aquilo. Aí você vai pegar o histórico daquele menino, ele foi um grande jogador.
né, se tornou um jogador profissional. Por quê? Porque ele jogou por ele jogou pela mãe dele, pelo pai dele, ele aproveitou tudo que ele teve, a alimentação que ele tinha no clube era muito melhor que a alimentação que ele tinha muitas vezes dentro da casa dele, a cama que ele tinha era melhor, o chuveiro que ele tinha, o banheiro que ele tinha, o tempo que ele tinha ali era muito melhor do que o que ele tinha muitas vezes dentro da casa dele. Então, muitas vezes, o jogador que vai para a base, ele tem que aproveitar aquilo. Poxa, eu quero ser um jogador de futebol. Se eu quero ser um jogador de futebol, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade, né? E nós mesmos, né, já estivemos presentes em que a gente viu que muitas vezes o clube quer fazer tudo isso e o jogador não está nem aí, né? Não ajuda, Aí ele né? ele quer ficar no celular até 4 da manhã, aí não acorda, aí ele tem que ir para a escola, não vai para a escola, aí a hora que vai lá fazer o treino físico, ele dá aquela enrolada, ele não quer, então ele quer ser ele quer brincar de futebol e não realmente ser um atleta de futebol. Sim. Na quinta-feira, eu conversei com o Daniel Franco, que é um amigo de longa data, foi atleta do Internacional, do Corinthians, jogou na Europa, hoje está iniciando já tem alguns anos, mas ainda está no início da sua carreira como treinador, e ele falava bem isso sobre os atletas da base, quando a gente estava falando sobre a transição base profissional, e ele falava exatamente que os atletas deveriam se focar naquilo que é o objetivo principal, eles estão ali por causa do futebol, né? As demais coisas vão ser acrescentadas ao longo do desenrolado, do desenvolver da carreira deles. E muitas vezes muitos acabam meio que se empolgando, saí de uma situação muito ruim, hoje eu estou vivendo, como você falou, estou comendo uma comida melhor, estou morando num lugar um pouco melhor, mas ele tem muito mais potencial, ele pode chegar muito mais longe, e aí ele próprio trabalha contra ele, começa a fazer um monte de exigências sem ele ter chegado ainda num patamar, porque vai chegar o tempo, né? Acho que o atleta da base, principalmente esse atleta que está chegando na etapa de transição, ele tem que entender que vai chegar o tempo em que ele vai ser patrocinado, ele vai ter as marcas correndo atrás dele, mas primeiro ele precisa comprovar, ele precisa mostrar que a marca pessoal dele realmente tem um valor para agregar e para juntar com aquela outra marca, né? O Cristiano Ronaldo, ele só é patrocinado aí por inúmeras empresas porque ele é uma marca fortíssima e todo mundo quer vincular a imagem daquilo que ele é. Profissional, demonstra ser um cara de família, você não vê ele envolvido em escândalos. Então, o nosso atleta, às vezes, precisa entender isso, que ele precisa primeiro mostrar, falar, eu sou isso aqui, essa aqui é a minha marca é forte. E aí as outras marcas vão se chegar a ele, né? O que eu costumo sempre dizer, né? Que o atleta, ele tem que entender que, assim, a partir do momento que ele pegou e colocou na cabeça dele que ele quer ser um jogador de futebol, ele acaba deixando um pouquinho de ser, muitas vezes, só o que ele é realmente, e ele começa a ser uma pessoa conhecida, né? Então, ele começa a ter uma fama, as crianças começam a querer imitá-lo, os pais começam, ele começa a ter que ouvir muitas vezes aquele boleiro, né? E acaba acontecendo quando você é atleta de futebol, você vai na padaria, aí vem aquele senhor que acha que entende mais de futebol, vai querer te dar conselho, vai fazer tudo isso. Então, assim, você deixa de ter a sua vida para você ter uma vida compartilhada com um monte de gente, né? Todo mundo quer realmente estar falando com você. Todo mundo quer te ensinar alguma coisa, todo mundo quer passar. Então, você começa a trabalhar algumas outras coisas. Então, assim, você deixa de ser um anônimo e você começa a ser alguém que é conhecido. É por isso que eu vejo que o atleta que entra numa base e que ele consegue passar, o simples fato dele ser escolhido para estar dentro de um clube de futebol, ele já tem que pensar que ele já está numa posição muito melhor que de tantos outros. Sim. E uma vez eu ouvi uma história, até a história do Lúcio, né? O zagueiro que foi zagueiro da seleção brasileira, e ele foi participar de um jogo contra o Internacional, ele não teve a melhor partida, o Internacional tomou uma goleada e o Lúcio foi contratado, né? Eu lembro que uma vez eu fui assistir um jogo com uma pessoa que estava buscando um atleta, e aí a gente foi assistir o jogo, terminou, eu falei, e aí? Ele falou, não, é brincadeira.
tiveram mais de 26 jogadores aí hoje. Ele falou, eu vim para levar 3 jogadores, eu não vou levar ninguém. Então, do mesmo jeito que qualquer tipo de marca, né? Então você compra uma calça, você tem que estar bem vestido para você sair. Você compra um carro, ele tem que ter uma performance, tem que acontecer para você acontecer. O jogador de futebol, a hora que ele entra dentro de campo, a hora que ele está treinando, a hora que ele está jogando, é o produto que as pessoas querem. As pessoas Sim. foram ali para ver aquele produto acontecer. Fazer o gol, defender uma bola, roubar uma bola, fazer uma grande jogada. Então, assim, ele é o artista. Ele está ali para fazer o espetáculo, né? O futebol é um grande espetáculo. As pessoas vão ali para assistir um grande espetáculo. E o jogador que está em campo, ele tem que passar isso com vontade, com força de vontade, com garra, com determinação. Porque se ele faz isso, ele vai ter o retorno que uma marca vai estar olhando e vai falar, peraí, eu quero ter ele aqui junto comigo. Né? Quantos jogadores encerraram a carreira e hoje são comentaristas esportivos? Por que eles são comentaristas? Porque eles estudaram, porque eles foram fazer um curso, às vezes, de jornalismo, foram fazer, foram ler, né? A gente sabe a história, né? Casos, né, do futebol, né? Do Hernanes, o Hernandes do São Paulo, que ele decorava o número do RG dos jogadores, né? E uma vez eu estava, o Rui Scarpino, ele estava do Santo André, e o São Paulo emprestou, parece que o Hernandes lá, disse que o primeiro chute que ele deu, falou que a bola foi para quase fora do estádio. Ele falou, não, mas que... falou, não, esse é um jogador muito inteligente. Ele falou, mas como? E aí foi, o Hernandes arrebentou depois lá, jogou muito, e o Rui falava que o grande diferencial dele é que ele era um jogador muito inteligente. E aí os outros jogadores, mas inteligente por quê? Eu também sei jogar bola. Ele falou, não, porque ele lê, porque ele estuda, porque ele não fica só na resenha, na brincadeira. E conversando com pessoas também que a gente já conheceu ao longo da vida, do meio do futebol, ele fala que a cultura extra-campo tem feito muita diferença do jogador dentro de campo. Sim. Os grandes atletas. Sim. Tanto que o Hernani hoje o pessoal brinca, eu chamo ele de profeta, né? Porque ele solta algumas aí porque ele lê, porque ele tem conhecimento, porque ele busca. E eu acho que os clubes hoje buscam isso, né? Eu tive numa palestra com o cara que formou, que desenvolveu todo o projeto da Red Bull Internacional, da Red Bull lá da Áustria. Ele é o cara que coordenou, e aí ele estava contando sobre a metodologia, o sistema. É lógico que existe uma cultura, uma formação diferente fora do Brasil, falando de Europa, Estados Unidos, onde eles têm franquias da Red Bull, mas é tudo algo muito bem pensado e buscando o atleta profissional. O jogador, o boleirão, o cara fanfarrão, o cara que gosta da noite, não vai, cada vez mais ele vai perdendo o espaço, né? Cada vez mais ele vai transformando a marca dele numa marca ruim do cara que chega atrasado, do cara que não respeita o treinador, do cara que se envolve em confusão. Então ele mesmo vai trabalhando contra a sua marca, né? E esse senhor da Red Bull, ele falou, olha, para mim assinar um contrato com um atleta, se eu tiver na balança 2 atletas que nós estamos monitorando, e eles são idênticos na parte técnica, na parte tática, em tudo eles são idênticos, na parte final, ele falou assim, eles têm que ter uma entrevista comigo, e eu coloco um copo de Coca-Cola, e falo assim, você aceita uma Coca-Cola? Ele falou assim, se um deles tomar Coca-Cola e o outro fala assim, não, eu prefiro água, ele falou assim, o da água é o contrato. Porque eu estou buscando o profissional, eu não quero o cara que não tenha o foco 100% de ser um exemplo e um profissional. Então, assim, é exatamente isso que você fala da marca, né? O cara tem que entender, o atleta precisa entender que está sobre ele a responsabilidade, ele está carregando a sua marca própria, né? E você citou uma coisa interessante, a Red Bull, ela é uma marca que o seu fundador, ele tinha 58 anos quando ele quis montar a marca. Ele montou uma marca de energético, que era um tipo de produto que as pessoas não tinham o costume de tomar. O energético poderia ter uma conotação tão simplesmente só de ser um produto para balada, né, para te dar aquela coisa de energia. E ele fez todo um trabalho para a Red Bull estar ligada a esporte. Você sabe que a Red Bull hoje,
a grande preocupação dela não é ser uma marca de energético, ela é ser uma marca de produto esportivo. E hoje, Sim. quando as pessoas olham a Red Bull, elas olham como uma marca arrojada, uma marca diferente, uma marca ousada, uma marca que traz sempre está ligado a esportes de uma forma diferente. Então, assim, a Red Bull ela tem uma empresa ela tem o time de futebol, ela tem de esportes radicais, ela tem uma equipe de Fórmula 1. Sim. Agora, isso é uma marca. Do mesmo jeito, quantos atletas que a gente já viu que construíram outros projetos, né? Então, assim, a gente olha a Red Bull, ela é uma marca de energético que hoje tem time de futebol, tem equipe de Fórmula 1, equipe de projeto de esportes radicais. Existem vários outros atletas que eles têm outros negócios, mas eles conseguiram comprar por quê? Pela credibilidade no nome dele, pela credibilidade de entrega, né? Os times europeus, quando os atletas eles recebem uma marca, eles têm que tirar foto, eles têm que ficar durante X, de repente 1 hora com o patrocinador, eles não podem pegar no celular. Agora fala isso para um atleta brasileiro, você vai ficar 1 hora, você não pode abrir o seu celular, né? Alguns talvez sim, mas muitos não têm essa disciplina, né? Então é a história da responsabilidade que você tem com uma marca. Eu acho que isso é muito cultural nosso, né? E talvez fosse eu acho que hoje os nossos grandes, vamos falar dos grandes clubes que possuem grandes estruturas de parte física, fisiológica, parte de nutrição, psicológica, talvez fosse de também se implantar dentro dos clubes não uma assessoria, mas uma parte que mostre isso que você está falando, para que esses atletas já sejam também formados com uma mentalidade diferente, com uma mentalidade de entender que a postura deles como futuros atletas profissionais e de alto nível precisa ser uma postura diferente. Né? Talvez fosse dos clubes começarem a plantar essa semente, né? Já que se investe em tantas áreas, são multidisciplinares os profissionais que trabalham ali dentro da formação e da base, talvez fosse dos clubes poder oferecer também esse conhecimento e falar assim, olha, você aqui, você precisa, nós estamos te formando como atleta, você vai ser formado como um cidadão e você precisa ter esse tipo de postura porque você vai ser cobrado. Independente se você vai se tornar um grande atleta ou não, mas você está sendo formado e você precisa ter esse tipo de posicionamento perante a sociedade, perante o torcedor, perante os fãs, perante aquilo que você está construindo, a imagem que você está construindo, né? Você vê, né, situações interessantes, principalmente quando você vai para uma Copa do Mundo, né, em que você para o mundo para você ver, para as pessoas assistirem lá você vários atletas ali jogando, né? E muitos viram a vida dele quando eles têm essa oportunidade de uma Copa do Mundo, né? Sim. Então você vê o caso do Mbappé, que é o meia da equipe francesa, que para mim foi uma das maiores surpresas da Copa. Jogou sempre com alegria, procurou sempre dar espetáculo, sempre respeitou todos os outros adversários. E aí, quando termina, e você acaba sabendo que ele doou todo o dinheiro que ele receberia ali para instituições de caridade dos times lá da França, né? E aí você vai dizer, não, mas é porque ele teve... Não, porque é a característica dele. Aí vou dizer que eu sou um diretor de marketing de uma empresa. Você acha que eu não vou querer procurar o Mbappé para patrocinar o Mbappé? Sim. Provavelmente aquele valor que ele ganhou como premiação por ser campeão do mundo que ele doou, ele ganhou muito mais das Muito empresas. Fala, mais. pô, a imagem, a marca que ele criou, né? A imagem que ele vendeu, né? Muito mais. Então, assim, são grandes exemplos, né, de grandes atletas que fazem, né? Eu até vi aqui agora comentaram do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo agora nessa história da pandemia, ele fez uma coisa fantástica. Ele pegou hotéis dele, ele transformou em unidades hospitalares de pronto atendimento, né?
E aí eu vi numa das redes, uma pessoa foi e criticou, falou, se ele está fazendo, ele não precisaria estar falando, né? E daí uma outra pessoa logo em seguida disse o seguinte, falou, não, ele está fazendo isso para que os outros sigam o exemplo dele. Daí, de novo, se eu sou um diretor de marketing de uma empresa, eu patrocino ele. Então, assim, é a sua atitude, e às vezes uma atitude muito simples, que vai determinar, muitas vezes, a oportunidade de você ser patrocinado por uma grande marca. E os atletas precisam entender também a importância e a responsabilidade que eles têm diante dessas marcas que estão se achegando a eles, né? Então, eles não são simplesmente, como você falou desde o início, né? A marca está vinculando a imagem dela à imagem desse atleta, porque ele tem uma boa imagem. Então, ele precisa entender esse processo de responsabilidade, de que ele não está falando simplesmente por ele, né? Ele tem uma marca gigantesca por trás que também está investindo nele, que, lógico, a marca quer um retorno, mas por conta dessa imagem que ele vende, né? Você sabe que hoje, quando a gente fala, né, muitas vezes a gente acaba só falando aí dos grandes atletas e dos grandes clubes e de tudo isso, né? Mas como você bem disse no início, hoje com as redes sociais e com tudo isso, muitos jogadores, mesmo que jogando em times que são menores, com a exposição que o meio digital leva aos grandes clubes, muitas vezes eles têm a chance de ser observados por um clube. E, de novo, o que eu já ouvi de vários clubes e de vários dirigentes de alguns clubes é que eles hoje buscam o bom atleta. Sim. É o cara que ele vai lá, examina, fala, pô, ele não vai quebrar a noite, ele não vai bagunçar, ele não vai fazer nada disso, eu vou investir o meu dinheiro. O que a gente tem que entender é que o jogador de futebol, ele tem uma profissão e que ele tem alguns anos para ganhar e uma vida inteira para gastar, né? Então, a gente conhece várias histórias de jogadores que dormiram pobre, amanheceram milionários e que hoje estão sendo motorista de Uber, né? Então, o cara dizer que ele não teve a chance, ele teve. Lembro que uma vez eu estive com um jogador assim, ele não tinha dinheiro para comer. E ele foi um cara que um dia alugou um iate e jogou dinheiro fora, sabe? No mar. E aí as pessoas falavam, cara, você está brincando com uma... É aí onde entra um pouquinho a história da estrutura, né? Algumas vezes, quando eu tive a oportunidade de estar com alguns jogadores, eu sempre disse para eles que eles tinham sempre que procurar ter a humildade de conseguir entender o momento deles, né? Não falando e não usando nenhuma referência a nenhum tipo de religião, mas existe um texto na Bíblia, em Eclesiastes, que diz que existe um tempo determinado para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para guerra e tempo para paz, tempo para abraçar e tempo para se afastar. Então existe um tempo para tudo. Então o jogador, ele tem um tempo para plantar e colher, e depois ele vai ter um tempo para gastar, né? Ok, mas naquele momento que ele tem aquele tempo, que ele pode receber, ele pode ganhar, então trabalhe para isso, faça isso, tem essa referência familiar. Muitos desses vieram de situações familiares muito simples, então dê uma condição boa para sua família, mas com consciência, né? Com tranquilidade, né? Sim. Você estava falando de jogador de base. Tem jogador de base que ele quer ganhar com 14, 15 anos, o que alguns jogadores, infelizmente, em alguns times do país, eles têm aí 30 anos e não estão recebendo. Ele tem que entender que o grande dinheiro dele é a hora que ele se profissionalizar e ele conseguir fazer um grande campeonato, conseguir ter uma transferência para fora e lá fora fazer uma grande carreira, né? Eu acho que esse tem que ser sempre o pensamento, né? O Martinho, que é presidente do Ouro Fino Futebol Clube de Minas Gerais, ele fez uma pergunta aqui relacionada à marca, ao nosso. Ele fala aqui, hoje o nosso melhor jogador da atualidade brasileiro, o Neymar, o que você acha sobre ele ser patrocinado por marcas, sendo que ele sempre está envolvido com problemas extracampo, a imagem dele?
É, é assim, é inegável que que o Neymar é um grande jogador de futebol. É um grande jogador de futebol, tem uma habilidade incomum, né? No momento dele, eu me lembro que no momento em que o Santos tinha aquele time dele, do Ganso, né? Até o André, o atacante, vários outros atletas, ele foi, se destacou. Por causa da exposição dele, muitas marcas vieram e acabaram investindo, né, no Neymar naquele momento. Agora, hoje, isso já é pesquisa, o Neymar tem não sei quantos milhões de seguidores, mas o número de empresas que o patrocinam ele, cada vez mais tem diminuído. Então, assim, existe uma exposição do Neymar muito grande, mas a cada ano o número de patrocínios do Neymar tem diminuído. Então, assim, o Neymar já teve muito mais patrocínios do que ele tem hoje. Então, ele poderia estar num momento muito melhor da carreira dele se ele tivesse uma gestão um pouco mais tranquila, entendendo que toda e qualquer marca ela está desprendendo de um valor muito grande, investindo num atleta e ela quer o retorno sobre isso. É isso que o atleta precisa ter, né? A gente vê, é importante que hoje um atleta que chega num alto nível, num nível mundial, ele tenha essa estrutura por trás dele para dar exatamente esse tipo de assessoria, né, Sérgio? O cara não pode simplesmente, lógico, pensei vou fazer isso, o cara vai e desanda a fazer, ele tem que entender que ele tem uma estrutura por trás e que o apoia e que o direcione no caminho certo, né? Entrou aí o nosso amigo Fernando Neder. Boa Grande noite, Fernando, Fernando. seja bem-vindo. Estávamos falando aí do seu projeto Red Bull. O Fernando foi o primeiro gestor da Red Bull Brasil aqui, quando iniciou o projeto aqui no Brasil. Boa noite, Fernando. Então o atleta precisa entender isso, né, Sérgio? Ele precisa ter essa estrutura e ele precisa ouvir, né? Às vezes profissionais específicos de áreas diferentes que não são as áreas que ele domina, para que ele possa se focar dentro de campo e essa estrutura possa gerir, como você falou, possa gerir a carreira dele para que ele faça o mínimo de transtornos possíveis contra ele próprio, né? O jogador de futebol ele tem que entender que aí são termos mais técnicos de marketing, né? Mas quando a gente fala disso, o que a gente tem que entender que uma marca não é o que você fala dela, mas são o que as pessoas falam sobre ela. Então não adianta eu chegar, sou um jogador de futebol, eu sou bom, eu sou, né, fera, eu sou terrível, eu sou o cara, eu sou. Tá bom. O que as pessoas falam sobre você? Aí você fala, peraí, não, mas o que as pessoas falam sobre você? É o que eu estava falando, tem uma história, o marketing, e tem uma história da crônica esportiva, né? A crônica esportiva, ela quer que o jogador brigue com o técnico, ela quer que o jogador chute a placa, ela quer que o jogador tire a camisa e na hora do gol tira, e aí o cara que é o patrocinador que bancou o time ficou fora daquele momento. Todos os jornais mostram a festa do jogador. Então, assim, a crônica mostra a tatuagem que ele mostra a peito, tatuagem que ele mostra fez. O patrocinador. E aí o que a crônica quer? Ela quer isso. O que o marketing quer? O marketing quer cada vez mais ter a oportunidade de patrocinar atletas e clubes de futebol, para que os atletas e clubes de futebol tenham a oportunidade de fazer um grande espetáculo, né? Então, o atleta foi lá, poxa, recebeu uma marca, é uma chuteira, é um isotônico, é uma camisa, é uma marca de roupa. Ele tem uma responsabilidade com aquela marca de levar aquela marca adiante. Falar bem da marca, entender que toda e qualquer atitude que ele fizer, se for boa, é super positivo, se for negativa, tá indo na contramão com ele, né? O atleta precisa entender que a marca está investindo nele e aquela marca espera ter um retorno, né? Os caras não estão simplesmente, estamos com dinheiro sobrando aqui, nós vamos jogar nas costas de alguém, vamos dar o dinheiro porque o cara é bonito.
Não, a Não, marca está esperando um retorno e por isso que ele precisa ter atitudes positivas, atitudes que pensem e de que tragam de alguma forma o retorno para a marca, né? exatamente. Não, legal. E os clubes, Sérgio, como você enxerga o nosso marketing dentro dos clubes? Né, a gente vê, assim, a gente tem exemplos de Champions League, acho que a principal liga mundial que são assim números astronômicos porque tem ações fora da caixa, fora do normal. Os caras geraram, né, uma marca hoje que gerou um valor absurdo e às vezes a gente tem aqui uma Libertadores, que é o nosso comparável com uma Champions League, que a gente está patinando. Né? A gente vê uma liga, uma liga da Europa, uma Premier League, e aí nós vemos um Brasileirão. Né? Outro dia até eu vi uma reportagem do Leonardo, que hoje é o gestor do PSG, e aí ele estava falando isso, pô, é Premier League, na França é Ligue 1. Ele falou assim, no Brasil é Brasileirão. Como que o estrangeiro vai falar Brasileirão, Brasileirão, Série A? Os caras não sabem nem falar. Você não acha que talvez muito precisaria ser repensado de forma do marketing para que a gente pudesse ter uma visibilidade maior, uma atenção maior? Nós somos os maiores formadores de atletas. Nós exportamos, em média, todos os anos, 800 atletas. Só que nós não temos a receita que outros mercados... Os Estados Unidos já nos passou longe em termos de faturamento, de receita, e eu acredito que muito seja por causa do marketing, né? Fábio, eu acho que o marketing dentro dos clubes de futebol, aqui no Brasil, ele é muito mal feito, né? Não estou dizendo que é 100%, mas eu acho que falta muito ainda. Eu acho que falta muito a colocação de profissionais realmente da área, dirigindo o marketing. Eu vejo que a gente tem a exportação de vários atletas, mas se a gente for e sair, né, vamos tirar os times dos grandes centros, vamos para o interior das grandes cidades, das grandes capitais. Quando você vai para o interior, e eu sempre gostei muito de assistir jogos, né, no interior de São Paulo e ver a grande atração, muitas vezes, de um sábado ou de um dia à noite na cidade é o jogo de futebol. É aquela Uhum. partida de futebol, onde as pessoas se encontram, tem a turma do amendoim, tem tudo aquilo. Só que, assim, é tudo muito amador, né? Então você tem tudo aquilo e onde tem o lado profissional. Então quando você vai para fora, lá, né, para fora do país, você vê que o futebol do interior lá, o time da segunda, da terceira divisão, ele tem patrocínio, ele tem regra, ele tem estrutura, ele tem dinheiro, ele tem todo. Então o que falta é realmente o profissionalismo dos times e do futebol brasileiro, de entender que se eu tenho uma marca, qual é a minha responsabilidade sobre aquela marca? Então, eu tenho uma Libertadores, eu tenho um Campeonato Brasileiro, qual é a minha responsabilidade sobre aquela marca? Aí você vê, né, a televisão tem cotas de patrocínio milionárias sendo vendidas, os times de futebol têm milhões de pessoas sendo assistidas, e aí eles vão e pegam uma marca. E aí você vai, e infelizmente, quando você vê o retorno que esses times dão àquelas marcas, é muito triste, né? Não é uma realidade. Eles não fazem uma entrega que ele fale, olha, eu te dei tantos minutos de exposição, mas será que é só o minuto de exposição? Qual foi o meu envolvimento com a marca? Será que todos os jogadores sabem que marca eles estão carregando na camisa? Será que eles sabem que pô, eu estou sendo patrocinado pela marca X. Você sabe o que é a marca X? Você sabe o que é a marca Y? Sabe, qual que é a entrega dentro desse patrocínio que esse clube está recebendo, que ele está devolvendo em forma de melhoria para a torcida? Poxa, a grande fonte de um patrocínio para um clube de futebol é a sua torcida. É quem consome o time, é quem vai no estádio, é quem compra o produto que aquela marca está patrocinando. O que eu estou fazendo para esse torcedor? Que retorno Sim. eu dou para ele?
que tipo de ação social eu tenho dentro da minha estrutura e do meu recebimento de marketing que eu estou devolvendo isso para a população? Então, falta isso, falta uma estrutura profissional de marketing realmente para os clubes. Falta isso para o futebol. Infelizmente, o futebol brasileiro, né, que deveria estar realmente aí sendo ranqueado como o melhor futebol do mundo, grandes atletas, muitos atletas acabam saindo cedo do Brasil e vão jogar em países que são menores, porque aqui não tem um investimento. Na verdade, tem um investimento. O que não tem é o retorno para quem investiu. Sim. Um negócio que eu acho que isso é lógico que é uma visão, as fanfests que acontecem durante a Copa do Mundo, né? Eu acho que é algo que a gente poderia ter em todos os jogos, por exemplo, aqui o nosso Campeonato Brasileiro, né? É o envolvimento do torcedor. Eles usam todos os patrocinadores, no caso da Copa, eles usam todos os patrocinadores, eles geram o conteúdo, eles geram envolvimento, engajamento do torcedor com aquele patrocinador, seja com uma brincadeira, chutando a bola, montando no touro. Eu fui ano passado, ano retrasado, num jogo ainda era Red Bull Brasil, num jogo em Campinas, jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, mas você via, eles usavam o estádio da Ponte Preta, você via do lado de fora, antes do início do jogo, tinha já toda uma estrutura montada, um touro mecânico por conta do Red Bull ser o touro, mas tinha toda uma estrutura que envolvia uma equipe que teoricamente não tem torcedores, né, uma equipe nova, jogando num estádio que não era o seu estádio próprio, mas iniciando um trabalho com o torcedor, a criança que vinha, o pai já traz antes para poder brincar no touro, para poder brincar em uma série de brinquedos, os brinquedos infláveis. Você entrava no estádio, eles te davam um ticket que você tinha direito a receber sem pagar, já está incluído no ingresso. Você retirava um Red Bull e uma pipoca. Então, assim, a mentalidade, eu acho que o segredo está na mudança da nossa mentalidade, né? Aí você imagina um clube como um Flamengo, um São Paulo, um Corinthians, né? Uma Arena Corinthians, por exemplo, que foi um estádio de Copa do Mundo e que tem no arredor do estádio uma gigantesca estrutura que talvez pudesse ser usado para gerar um envolvimento daquele patrocinador que está na camisa, para gerar um envolvimento com o torcedor, ou fazer com que aquele espaço rentabilizasse algo para o clube. Então, eu acho que falta muito disso ainda. A gente está bem atrasado com isso, né, Sérgio? Muito, muito. Não, a gente vê agora, quando surge esse momento aí dessa pandemia, e alguns clubes tentam fazer uma promoção para as pessoas continuarem pagando sócio-torcedor. Sim. Assim, é muito triste, Fábio. O cara esqueceu de falar de sócio-torcedor o ano inteiro. Aí, quando dá uma pandemia, ele pede para o cara continuar sendo fiel a pagar o sócio-torcedor para ele. Porque o clube vai entrar em dificuldade. Mas e o torcedor? O que o clube fez para esse torcedor durante o ano? Olha, você... Não fez nada. Aí entra a pandemia, que vai ter um problema sério financeiro. Agora a gente quer que você continue sendo fiel. Aí eu pergunto para qualquer pessoa, qual é a grande vantagem de um projeto sócio-torcedor hoje de um clube? Eu tenho desconto no jogo, eu ganho uma camisa, e o que mais? Sabe? Quais são as outras vantagens? E aí sempre entra naquela... Aí quando você vai para fora, você vê grandes estruturas de projetos sócio-torcedor sendo utilizados, né? Quer dizer assim, os times de futebol, né? O Flamengo aí, mais de 30 e poucos milhões, o Corinthians 30 e poucos milhões, São Paulo, Palmeiras, são milhões de pessoas. O que esses clubes estão fazendo com a marca dele durante o ano? Que tipo de estrutura, de ativação, de ajuda, de devolutiva que eles têm junto à sociedade? O que é que esses clubes têm feito? Aí você vai olhar, eles têm feito nada. Aí você vai nos Estados Unidos, a NBA, quando começa o campeonato da NBA, você não encontra mais ingresso. Mas é o que você falou. No intervalo do jogo, você joga a bola do basquete, tem lá o mascote. Você não vai no jogo de basquete, você vai num espetáculo e a atração principal é o jogo de basquete. Puta, super bacana. Agora, todo esse envolvimento, né? Realmente falta... Eu acho, assim, que o marketing no futebol brasileiro, ele ainda está muito atrasado.
muito atrasado. Temos grandes atletas, grandes clubes, grandes marcas, mas ainda, eu acho que já tiveram grandes iniciativas de times de futebol, acho que já tiveram várias boas iniciativas, grandes iniciativas, mas que passaram, né? Tem uma pergunta aqui do Valdemir. Ele pergunta se a política dentro dos clubes, será que é isso que atrapalha? Talvez por os nossos clubes não serem um clube, uma empresa que estão debatendo aí para mudar ou não, por serem talvez órgãos associativos, que aí talvez não tenham departamentos profissionalizados nessas áreas. Será que é isso que atrapalha o desenvolvimento desses projetos, desses planos de marketing? Infelizmente, né, na minha área, eu vejo que todo mundo entende de marketing, né? Então, um clube vai, ele tem lá e você vai ver quem é o diretor de marketing de lá, é o médico, né? Então, a mesma coisa, eu hoje vou falar sobre a Covid-19. Vou matar todo mundo. Então, o que acaba acontecendo é que eles acabam colocando profissionais, colocam pessoas nos cargos e não profissionais, né? Então, falta isso, falta realmente um profissionalismo, né? Eu, como técnico de futebol, eu perderia o campeonato. Né? Acho que até por conta disso que ele falou, né? Essa é muito mais uma associação política que acaba tendo grupos que acabam brigando para ter o poder e acabam meio igual a nossa política, né? Acabam leiloando os cargos. Ó, se você me apoiar, eu vou te dar um cargo de diretor de alguma coisa aqui dentro do clube. E aí acaba, como você falou, o médico é o diretor de marketing, o açougueiro é o diretor de administrativo, e aí bagunça tudo, né? Acaba que não ficam profissionais qualificados dentro daquelas posições que deveriam, que são, né? Exatamente. Elas não são utilizadas, mas são estratégicas dentro de um clube para alavancar o clube, para trazer força, para trazer dinheiro, para melhorar a finança, né? Sérgio, a gente está quase acabando, está quase dando 1 hora, e dá 1 hora o Instagram tesoura a gente. Não sei como que você está de tempo aí, se você está tranquilo, a gente vai cair e a gente vai mais um pouco. O papo tá bom. Tem outra pergunta aqui do Aguinaldo falando do Bahia, que hoje é um exemplo de gestão do marketing. Mas já vai acabar o nosso tempo, já vamos cair. A gente retorna, eu estou tranquilo. Estou em casa. Tá legal. Então tá todo mundo trancadito. Então nós vamos cair e aí já em 30 segundos nós estamos de volta. Vamos para o nosso comercial e já a gente está de volta, beleza? Tá bom, tranquilo. Beleza. Estamos adicionando o Serginho. Estamos de volta. Enquanto a galera vai entrando aí, a gente já retoma o nosso papo. Enquanto isso, você chama os amigos aí. Aí embaixo tem um aviãozinho. Anderson Miller. Grande abraço, Anderson Miller. Aí, pessoal, seja bem-vindo. Você que está entrando. Aperta no aviãozinho aí embaixo, aí, espalha que a gente está online, que a gente está na live e chama a galera para a resenha. O papo está muito bom, passa muito rápido, Sérgio. Quando o papo mesmo é bom, quando a gente vê, putz, já deu 1 hora, está acabando. Já passou. Assim que passar essa pandemia, lógico, a gente vai diminuir o ritmo aí das lives, mas a gente vai passar a fazer lá no canal do YouTube, que aí lá tem um tempo maior que a gente pode fazer. E como a gente estava falando, o Aguinaldo levantou. Um abraço pro Ouro Fino, terra do Evair. Opa, um abração. Um abraço. O Evair teve com a gente semana passada, teve com a gente aqui na live. Grande amigo, grande parceiro. Ouro Fino, terra boa. Terra do Sérgio Reis também, né? Ouro Fino, nosso novo clube. Isso aí. Começar estruturado, começar fazendo as coisas certas, com certeza rapidão vai chegar aí no nível nacional. E como o Aguinaldo estava falando sobre o Bahia, né? O Bahia acho que é um dos clubes que hoje está muito bem estruturado, com uma visão, profissionais trabalhando dentro de cada área, profissionais de marketing, profissionais da parte administrativa, da parte de gestão, um presidente com uma mentalidade muito bacana, uma mentalidade presidente jovem,
Eu acho que é um clube que vai dar muito trabalho aí para os. É um clube tradicional, mas para os que sempre estão à frente aí, os últimos anos o Bahia já tem chegado. Eu acho que é fruto de um trabalho disso que você está falando, é um trabalho organizado, um trabalho com profissionais dentro de cada área, e aí com certeza os resultados acontecem, né? Um abraço aí para o Toninho Cecílio, que está entrando aí com a gente também. Grande treinador. Então, Fábio, o Bahia, o Bahia é um dos exemplos aí, né, de quem já durante algum tempo tem procurado fazer um bom trabalho à frente do futebol, né? A gente aí acompanha de longe e vê que o Bahia ele tem feito um projeto sócio-torcedor né, bem estruturado, ele tem procurado trabalhar bem o seu site, a sua rede social, ele tem procurado trabalhar bem a sua estrutura de organização junto aos patrocinadores, né? Você vê que tem uma dinâmica muito interessante, né? Uma dinâmica bem estruturada. Você vê que ele colocou bons profissionais na área correta, e aí eu acho que você começa a ver também o resultado do Bahia dentro de campo, e aí dentro dos resultados de marketing também, né? Então não é o resultado só em uma área, é uma estrutura. Então ele montou uma estrutura profissional para estar trabalhando, né? Eu acho que a tendência é essa, né, Sérgio? Se a estrutura, eu acho que o grande problema é aquilo que a gente está falando também, né? A nossa estrutura, a nossa cultura, o cara fala assim, eu preciso ter o resultado, o imediatismo, né? Eu preciso ter o resultado para ontem. E isso muitas vezes acaba impedindo de se realizar um trabalho pensado, um trabalho estruturado, um trabalho que realmente tenha um projeto de início, de estruturação, de fortalecimento e aí de crescimento, né? Eu estava lendo recente que ano passado o Vasco, de repente, na reta final do Brasileiro, deu um boom de torcedores, chegaram um número gigantesco de torcedores, e hoje muitos torcedores já não estão mais acompanhando o sócio-torcedor. E às vezes porque falta. Tá, e aí? Agora estouramos, deu 120 mil torcedores. E aí, o que a gente tem para oferecer para esses torcedores? Né? O que nós vamos fazer agora? É o que eu disse. Muitas pessoas às vezes olham e veem que o marketing ele é tão simplesmente alguma coisa que você diga assim, eu vou conseguir o dinheiro e aquilo ali acabou. E não é só isso, né? O marketing ele tem uma coisa da entrega, ele tem que mostrar a paixão, o marketing tem que conseguir mostrar os valores do clube, o marketing muitas vezes evidencia toda a história daquela marca, conta aquela marca. E o que eu vejo que os clubes de futebol têm que ter é a responsabilidade junto à sua torcida. O resultado está diretamente ligado a isso. É aquilo. Eu sou lá um sócio-torcedor, eu pago lá como sócio-torcedor. O que eu devolvo para ele? Poxa, eu tenho um time de futebol, contratei, cheguei, chamei a torcida, vamos montar um time forte. Montei um time forte, ou teoricamente forte. O que eu estou devolvendo para a torcida? Então, muitas vezes, quando a torcida vai lá e reclama, é que nem quando você vai ao cinema e assiste um filme que você se frustra. Fala, o filme foi ruim, todo mundo fala mal. O time de futebol é isso, é o teatro ao vivo. Eu fui lá, vi meu time jogando mal. Agora, quantas vezes a gente viu, né? Exemplo da seleção brasileira de 82, que sempre foi um grande exemplo, o Brasil não foi campeão. Só que todo mundo ovacionou a todos os atletas. O Brasil jogou bem, jogou com garra, com vontade, com gana. O jogo de futebol é um esporte, você ganha ou você perde. Né? Nem sempre você ganha. Né? Muitas vezes você perde. Agora, eu acho que o grande negócio é o que eu devolvo para as pessoas? O que eu devolvo para a minha torcida? Né? Mesmo eu não vencendo a partida, eu não sendo campeão, mas se eu tiver um envolvimento com a torcida muito forte, de novo,
o patrocinador continua patrocinando, a torcida continua consumindo, o time continua bem. Por quê? Porque eu fiz uma devolutiva honesta. Por isso que eu disse, o marketing hoje está dentro de uma esfera que o que a gente tem dito é que é o marketing do bem. Então, o que as pessoas estão esperando hoje é que você faça uma devolutiva boa e saudável para marcas, para torcida, para todo mundo, né? Então, você tem que dar uma devolutiva positiva, honesta, né? É a devolutiva honesta. E como você falou, assim, o torcedor ele é paixão, né, cara? Principalmente o torcedor de futebol. Você nasce torcendo para um clube e você vem de família. Teu pai torcia, o teu avô torcia, o teu avô ia no estádio, ele tirou foto lá em 1920, como colocou o tijolo lá no primeiro estádio. Então é uma linhagem que você é apaixonado por aquilo. O torcedor é emoção. E se você conseguir juntar dentro do teu clube, do torcedor ver e falar assim, pô, eu sou apaixonado, e o clube me dá esse retorno mínimo, às vezes uma coisa pequena, mas que o cara fala assim, meu, eu vou continuar fiel sempre, porque nunca vai deixar de ser a paixão do cara. Então cabe ao clube ter essa estrutura e poder valorizar o seu torcedor, dar esse retorno a ele, e aí com certeza ele vai sempre estar trazendo rendimentos para o seu clube, né? Muitos clubes nessa situação que agora o mundo, né, tá vivendo, não está sabendo nem o que fazer. Mas por quê? Porque não tinha uma estrutura que já caminhava, que já andava, que já estava trabalhando para que um momento difícil como esse ele pudesse tá devolvendo alguma coisa. Então, você olha na carreira da música, os cantores estão fazendo show, acho que mais do que quando não tinha a pandemia. Todo dia tem você nem sabe qual live de cantor você assiste. Mas por quê? Eles aproveitaram uma onda de um momento difícil e estão fazendo isso. Agora eu pergunto, o que os times estão fazendo? Qual a devolutiva? O que ele está devolvendo para a sua torcida? O que ele está fazendo? Por que os clubes agora não criaram lives com todos os atletas e deixando a torcida conversar com cada jogador? Pô, vai dar trabalho, mas espera aí, eu pago o ingresso, eu compro. Por que os times não estão fazendo isso, né? Não estão devolvendo agora, nesse momento, algo bom, né? Você vê que tem médico que está consultando sem cobrar consulta. Você vê vários profissionais que estão fazendo tendo várias atitudes e que não estão... E por que hoje os clubes de futebol não criaram a live cada dia com um atleta, e aí ele colocou lá ele para conversar com a sua torcida? Passar um pouquinho do tempo, contar história, contar caso. Eu nunca vi gente para ter mais história engraçada na vida do que jogador de futebol. Se você montar um dia só causos do futebol, ganha chove nego para contar. E ganha de qualquer ganha de qualquer programa humorístico que tiver. Sim, verdade. Então, eu queria fazer o torcedor se sentir valorizado. Falei, pô, eu não posso ir no estádio. Tá todo mundo trancado dentro de casa. Uma crise total. Muita gente passando por dificuldades, necessidades. E aí o cara vê o ídolo que ele vai lá, que ele às vezes paga para ele poder ir lá ver. O cara fala, não, agora eu vou estar dentro da sua casa, vou te contar histórias que eu passei na minha carreira. Pronto, se ele trouxer um atleta por dia, ele tem um mês de lives diárias envolvendo o torcedor. Não, e olha só, Fábio, então, se você tem um mês de lives só de resenha de jogador de clube de futebol, quando acabasse a pandemia, essa torcida ia estar enlouquecida pelo time. Sim, enlouquecida pelo exatamente. time. E vou dizer mais, os patrocinadores desse time iam renovar. Agora, o que aconteceu? Sumiu todo mundo. Então, assim, tá todo mundo... Mas por quê? Falta o profissional, falta a estrutura profissional de marketing para dentro dos clubes. Infelizmente, falta isso, né? E aí a gente olha que, infelizmente, né, a gente vê quando alguns clubes caem para uma segunda divisão, você vê clubes que ressurgem e voltam até uma energia nova, porque tiveram
aí se reestruturaram, repensaram e voltaram mais fortes. E alguns, você vê que alguns clubes, eu vi alguém fazendo uma pergunta, né, falando sobre a Portuguesa, e, poxa, eu vou dizer, é muito legal ir em estádio grande, bacana, novo. Agora, assistir um jogo no Canindé, pô, é uma delícia, sabe? Tem aquela nostalgia do futebol Tomar um lá, caldo verde ali antes do tomar um jogo, caldo. como tinha antigamente. Sabe, tem uma nostalgia gostosa do futebol, bacana. E aí você olha e fala, cara, como que uma portuguesa vive um momento desse? É o que eu disse, né? O diretor de marketing é o médico, o diretor financeiro é o açougueiro, eu não sei lá como não conheço. Mas é muito triste, né? É um momento muito triste. Hoje eu torço muito pelo futebol, né? Eu acho que a boa partida de futebol é muito legal de ser assistida. Você vê um bom jogador de futebol é impagável, né? Eu acho que, não falando da pessoa nem bem nem mal, mas eu acho que o grande Fará, que foi presidente da Federação Paulista, ele tinha muito essa visão do marketing, de ter os melhores atletas. Ele fazia campanhas para a federação vai ajudar a contratar um jogador dos top para cada clube, porque ele tinha essa visão de ter esse envolvimento, de ter os melhores para que a torcida automaticamente viesse e impulsionasse o campeonato, né? Acho que são um dos poucos que, dependendo de outros detalhes do que ele fez, do que ele deixou de fazer, mas esse envolvimento com o marketing, essas ações que ele fazia, e sorteio disso, sorteio daquilo, que era exatamente para envolver o torcedor, né? Eu vejo, né, o que você disse, o torcedor de futebol, muitas vezes ele traz uma herança da família, né? Então você vê que os caras não usam determinada cor ou não usam determinado, enfim. De novo, o que eu vejo qual é a responsabilidade que eu tenho na devolutiva para essa torcida, né? Imagina que a gente tivesse um grande embate dentro de campo e dentro desse marketing fora de campo dos times. Pô, é maravilhoso, né? Você vê que o Liverpool, ele fez uma baita ação lá num momento terrível. É um time que, tudo bem, agora foi campeão, mas assim, quanto tempo não era? Quanto tempo que estava ali? Não deixou de fazer seu marketing bacana. Você pega Sim. times em Portugal, eles têm uma torcida menor, mas o número de sócios torcedores deles é muito maior que no do Brasil. Mas eles devolvem mais coisas para a torcida. O que a gente tem que entender eu vou lá agora, a gente está na Páscoa, eu compro um ovo de Páscoa, eu quero receber tudo que aquele ovo. Poxa, eu quero receber tudo que eu puder do meu time. Eu quero que o meu time ganhe, eu quero que a camisa seja mais bacana, eu quero ter produtos licenciados que sejam legais, porque eu quero ter minha casa com aqueles produtos. Eu quero patrocinar um atleta, porque aquele atleta ele é um exemplo para o meu filho, ele é um exemplo para gerações, ele é um cara educado, ele é um cara que pode dar uma palestra, ele é um cara que pode ser contratado por uma empresa. Porque, assim, quantas empresas realmente sabem o que é a vida de um jogador de futebol? A concentração, o treino, a lesão, a recuperação daquele atleta, a dieta, o trabalho sol a sol, o tempo que fica longe da família. Quantas empresas conhecem isso? Agora, quantos atletas não poderiam ser hoje grandes palestrantes e estar levando esse exemplo para que aquelas empresas tenham nos funcionários dela esse exemplo de resiliência? Por que isso? Por que não existe? Então, assim, sei lá, um pouco do que eu vejo como o marketing dentro de clubes e junto a atletas, né? Sim, poderia ser muito mais explorado, né? Tanto pelo clube, trazendo esse benefício para a empresa que é a sua patrocinadora, a empresa que é a sua patrocinadora usar essa força que o futebol, que a imagem o exemplo desses bons atletas tem. Então, acho que é algo que precisa ser muito pensado, repensado, estudado, direcionado
para que aconteça, porque é algo bom que não é assim um monstro de sete, um bicho que você não... É algo que não é tão difícil de se realizar, né, Sérgio? Não, não. Você olha que um clube de futebol, grandes clubes de futebol, eles têm lá um estádio que tem uma partida 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. Então ele tem ali um elemento mobilizado e que não traz rendimento todos os dias. Nesses dias que esse estádio está fechado, o que o clube está fazendo nesse espaço? Né? Aí tem milhões de ideias que você pode ter em relação a isso. Aí você tem os atletas de futebol, eles vão lá, eles são atletas de futebol, então assim, a formação cultural desses atletas é extremamente importante, e aí eles vão e ganham um grande bicho num grande jogo. Aí a grande pergunta é, quantos sabem como investir bem esse dinheiro? Aonde eu invisto? Eu coloco meu dinheiro aonde? Né? E aí a gente vê, o que eu disse, eu já vi grandes atletas, grandes jogadores, que quando encerraram a carreira, eles mal tinham carro. E aí você olha e fala, não é possível que esse cara perdeu todo o dinheiro dele, é impossível. E não é, você sabe, né? Você foi atleta, você jogou fora, mas é a realidade. As grandes marcas de time de futebol, é o que eu falo, dos grandes clubes, qual a responsabilidade que ela tem? E aí, de novo, o Brasil é muito grande. Os times do interior, eles podem fomentar o comércio, podem fomentar a cidade, podem fomentar a região com o futebol. O futebol é uma grande ferramenta de marketing mal utilizada hoje dentro do Brasil. Uma grande ferramenta de marketing. De novo, a gente fala hoje muito sobre influenciador digital. O futebol é um grande influenciador. Mal Né? explorado. Mal explorado. Que a gente vê aí, né, a gente tem trabalhado aí com influenciadores, muitos são pessoas normais, que não fizeram parte desse grande mundo do futebol, mas que através do futebol conseguiram trabalhar esse lado como influenciadores e hoje faturam tanto quanto um jogador de futebol que às vezes tem uma visibilidade muito maior, mas assim, por má orientação, acabaram conseguindo estar nesse meio mesmo sem ter feito parte dele. Né? E um grande exemplo disso que você falou, que é uma história de um que foi atleta do Fernando Neder, o Gilmar Fubá, né? E que ele conta, né, que o primeiro bicho que ele pegou no Corinthians, que foi, acho que, de campeão do mundo, ele foi lá e comprou uma BMW, chegou em casa e não tinha onde estacionar, não tinha garagem para guardar o carro. A mãe dele dormiu dentro do carro, porque ele não tinha garagem para guardar o carro. Falei, vou roubar o carro, vou dormir dentro do carro. Então, assim, é exatamente isso que você falou, a orientação, o que eu vou fazer? E agora? Pô, peguei isso, mudei de patamar, e agora? Como que eu faço? É por isso que assim, a estrutura dos grandes clubes, elas têm que começar realmente na base, né? Então, assim, você tem que trazer uma estrutura de base para que você tenha uma base de 200 atletas, eles têm que sair como cidadãos dali. Então, assim, os clubes de futebol, eles têm patrocínio, eles ganham com a venda desses jogadores, mas é o que eu digo, 200 jogadores, muitas vezes 20 jogadores, 20 saem dali jogadores. Os outros 180, eles podem se tornar advogados, professores, médicos, nutricionistas, publicitários, marqueteiros, eles podem, se esse clube fizer isso. Se esse clube fizer isso, ele tem como mostrar para quem patrocina ele, dizendo o seguinte, olha, o dinheiro que você me patrocina, eu tenho 20 jogadores que se tornaram profissionais, mas eu formei 180 cidadãos. Eu mesmo, Fábio, eu já tive situações que eu conversei com grandes marcas que tinham grandes projetos de fazer um investimento na cultura de times de futebol. Entendendo que o bom atleta, culturalmente, ele é um grande jogador dentro de campo. Ele sabe ler o jogo. Né? Uma vez eu ouvi a história de um atleta que o treinador virou e falou, agora eu quero que você vá lá e faça o overlap, né? E aí fiz a entrevista com o jogador, falou,
E aí, o que, que o jogador fez? Ele falou, não entendi nada do que o professor me falou, eu só sei que eu tinha que entrar lá, e eu sei que eu ia para um lápis, para um lado, para um lápis, para o outro. Quer dizer assim, aí você olha, daí você fala assim, pô, peraí, aí você pega esse time, ele vai jogar fora do país. Aí você pergunta, quantos jogadores ali realmente têm condições de estar falando uma segunda língua fora do país? Aí você pega o exemplo de Leonardo, que eu tive, graças a Deus, a felicidade na minha vida. Eu sou do marketing, mas eu dirijo filme publicitário, dirigi, né? E um dia eu dirigi o Leonardo. E aí quando você senta com o Leonardo, você vê que foi um cara que ele entendeu que ele era um jogador de futebol, o dinheiro que ele ganhava, ele investiu na vida dele. Onde ele está hoje? Hoje ele é um gestor no Paris Saint-Germain, né? Ele está na França. Mas ele investiu o quê? Ele investiu numa segunda língua, ele investiu na formação cultural dele, e foi um jogador que teve um episódio triste uma vez na Copa, mas que saiu bem, porque ele se arrependeu, teve a humildade, porque a gente também não pode esquecer que todo atleta de futebol, todo jogador de futebol é um ser humano. Tem dor de cabeça, está de mau humor, um dia faz alguma coisa errada, e que tem todo o direito de fazer e dar a volta por cima, né? Mas você olha o Leonardo, né? É um jogador que hoje está lá fora. E foi o melhor jogador do Brasil? Não, mas talvez esteja melhor do que alguns outros que tenham sido aclamados os melhores jogadores do Brasil. Mas é muito o Giovanni colocou aqui, que hoje em dia, se um técnico der palpites da vida financeira dos atletas, sobre isso que a gente estava falando, os caras engolem ele. Eu acho que isso, Giovanni, é muito disso que o Sérgio falou, e se tornou. Isso precisa ser trabalhado lá atrás, lá na base. Né? Porque quando o cara chegou no nível profissional, num alto nível, num clube, o cara realmente ele engole o treinador porque ele não foi ensinado lá atrás, que ele precisa respeitar o treinador. Né? É como se você for ver numa grande corporação, o CEO lá, o cara que é o principal, ele dá a ordem, nós vamos fazer, esse aqui é o caminho, nós vamos fazer, e aí o cara lá do almoxerifado fala, não, vou puxar o tapete dele, eu vou trabalhar contra ele. Não é assim que funciona. Porque criou-se uma cultura que o atleta ele é um ser sobrenatural, especial, e ele não é. Ele é um ser humano igual a todos os outros, ele é um trabalhador igual a todos os outros, que muitos, lógico, recebem uma remuneração que não é igual a todos os outros, mas ele continua sendo um cara normal. E ele precisa entender que existem regras que ele precisa respeitar igual todos respeitam. Ele precisa parar no sinal vermelho igual todos param. Ele não pode simplesmente passar porque, mas eu sou jogador de futebol. Né? Tem até um exemplo no Rio, um atleta que foi... Tem aquelas rixas, né, dos clubes grandes, e o cara ele foi parado na Blitz com tudo irregular, documento irregular, tudo irregular, o policial parou e o policial era torcedor do outro time, e ele foi dar carteirada. Não, mas eu sou o fulano do tal clube. Ele falou, então tá preso mesmo, prendeu o carro dele. Porque ele foi dar uma carteirada porque ele acha que por ele ser jogador, ele é um cara especial. E não é. Mas isso precisa ser trabalhado lá atrás, é na formação, é na base. O atleta da base, hoje, infelizmente, por todo o processo e talvez tudo que envolva, ele acaba sendo mal formado em princípios. Então ele se acha que está se formando um cara que é especial no mundo, e ele não é, ele é gente como a gente. Por isso que muitos, depois acaba a carreira, o cara se perde completamente. Na verdade, é o que eu disse, né? Tem muito atleta que ele dorme pobre e acorda rico, né? Milionário. Muda muito rápido, né? Muda muito. E aí, muitas vezes, esse atleta, ele não tem uma estrutura de staff que vai conseguir conversar com ele. Então, você imagina, alguns desses atletas podem estar morando numa comunidade, e aí no dia seguinte o cara assinou um contrato e ele vai ganhar 300, 400 mil reais. Será que ele tem noção do que o que são os 300, os 400 mil reais? Poxa, é muito dinheiro, mas será que ele entende o que isso traz? E aí, por um outro lado, será que psicologicamente ele está preparado a conviver com aquilo? Poxa, eu vinha de ônibus para o clube e agora eu tenho uma BMW, que foi o que você falou.
Poxa, eu não tenho onde guardar a BMW, mas e o seguro da BMW? E um arranhão da BMW? Será que todo mundo conseguiu explicar tudo isso para ele? Ou vem uma marca de material, uma marca de automóveis e vira para ele e fala: eu vou te dar um carro. Você tem que agora... Aí o cara vai e bate o carro, bêbado. Aí você olha e fala assim... Pô, e aí? Então, assim, de novo, o que eu vejo é que existe uma estrutura que quando a gente fala de marca, né, envolve isso. Estruturar a base, estruturar o jogador. Eu acho que os jogadores, eles têm que entrar no clube, eles têm que ter uma cartilha, ele tem que assinar um contrato. E o contrato tem regra. Você tem que chegar a tal hora, você tem que ir a tal hora. Eu lembro do Tele Santana, eu também tive a felicidade de um dia dirigir o Zete, né? Faz tempo, eu já sou velho. E eu lembro que a gente estava lá e o Tele Santana chegou para mim e falou: olha, o Zete tem das 8 às 10 horas. Eu falei: não, tranquilo, tá tudo pronto. O Zete foi para lá, ele ficou sentado numa cadeira na porta do alojamento, lá no CT do São Paulo, com o relógio, e o Zete falava assim: olha, o seu Tele tá com o relógio na mão, eu não posso chegar 10h01. Eu tenho que sair daqui 9h55 antes das 10 Dá tempo. Eu falei: não tem problema. O Tele escolheu o gramado que a gente podia para não estragar a grama, né? Então, aí você olha, você fala: pô, era um profissional apaixonado pela sua profissão, foi um dos grandes treinadores do Brasil. O São Paulo foi um momento em que o São Paulo teve grandes patrocínios. Aí você olha e fala: o que era isso? Fruto de uma gestão profissional. Você tinha um grande treinador, os atletas respeitavam o treinador, o patrocinador estava extremamente feliz de pôr a sua marca dentro de uma camisa, porque você tinha um time vencedor, né? Então, é uma cadeia. Então, você tem que estruturar bem essa cadeia do futebol. Um conjunto de coisas, né? Um conjunto de... É um projeto, né? Não é simplesmente falar: eu quero estampar somente por estampar. Não, o cara quer visibilidade. Quem que tem que oferecer essa visibilidade? O clube. Quem que tem que montar as ações? São integradas. Então tem que ser um projeto desenhado e pensado em conjunto, né? Para que todo mundo saia satisfeito. Não, ou que o atleta, ele tá bravo. Pô, ele, sei lá, perdeu o jogo, fez tudo aquilo. Aí ele tá saindo do campo, vem um repórter que tá fazendo o trabalho dele, viu que aquele cara tá nervoso e vai e responde, briga ou faz qualquer coisa. Peraí, tem uma televisão que também teve patrocinador, que comprou aquele espaço, que abriu uma grade. Tudo isso tinha que ser explicado para o atleta. Pô, você tem que entender muito bem que existe uma cadeia e você é o artista dentro desse espetáculo. Sim. Tem uma pergunta aqui interessante, aqui do Valdemir, Sérgio. A questão de times de futebol virarem empresa, o mesmo nome de estádios, e a mídia geral não anunciar na transmissão, isso não atrapalha um pouco? Na verdade, o que a gente tem que entender é que, assim, eu fui lá e comprei um estádio, né? Eu patrocinador, estou patrocinando o estádio. Eu coloquei lá o nome no estádio, coloquei o nome da minha empresa. O que a gente tem que entender é que eu patrocinei o estádio. Eu não comprei o espaço na mídia. São coisas diferentes, né? A gente tem que entender que a emissora de televisão, ela vende espaço para anunciar um produto. Então está dentro do direito dela dizer ou não aquela marca. O que está errado é um clube dizer o seguinte: olha, você põe a sua marca aqui no meu estádio e eu vou anunciar isso na televisão. Ela não pode fazer. É irresponsável. É aí que entra a qualificação profissional do marketing. Olha, você vai patrocinar, o meu estádio vai ter o nome da sua empresa. E eu vou te dar, em troca disso, a audiência da minha torcida. E eu vou ter essas ações que a minha torcida vai falar o nome da sua marca. É a audiência. O grande problema é que as estruturas são assim: eu vendo uma coisa, mas eu quero que a TV entregue. Não, a TV entrega o quê? Uma partida de futebol. Ela vai, ela grava e ela anuncia, né?
Teve aquele caso emblemático naquela vez que o Vasco da Gama teve o anúncio, o patrocínio do SBT na camisa, né? O Eurico Sim, Miranda, sim. os grandes folclores dentro do futebol, e ele pôs o patrocínio. A Globo transmitiu a partida, virou né, um barulho aquilo, todo mundo acabou lá falando, né, enfim, colocando tudo aquilo. Agora, a Globo não tinha obrigação nenhuma de falar o nome do patrocinador da camisa. Então, do mesmo jeito, as emissoras e as mídias, elas não têm a obrigação de falar o nome do patrocinador que fez aquilo. O que os clubes têm é que montar as suas estruturas dizendo que a sua audiência é a sua torcida e trabalhar bem isso. Mas você não acha, Sérgio, que com a evolução de tudo isso que tem acontecido, de transmissão por streaming, tudo isso, eu acho que vai haver uma grande revolução contra essa mídia tradicional, que, por exemplo, o estádio do Palmeiras não é o Allianz Parque, é a Arena Palmeiras. E tantos outros, o Red Bull Brasil é o RB Brasil, a RBR, que é o Red Bull Racing, é RBR. Eu acho que com essa transformação que está acontecendo, eu não sei o que você acha, talvez nos próximos anos aí, essa mídia tradicional vai enfrentar dificuldades, e eu acho que os clubes, como detentores dessas propriedades, eles vão talvez ter um pouco mais, que foi as brigas que tiveram aí, né? Palmeiras brigou, se não for do meu jeito, não vai transmitir os meus jogos. Flamengo, acho que deu uma brecada também. Se os clubes talvez se unissem, e aí, lógico, tem que ver o que os caras prometem, às vezes, para o patrocinador. Vou falar o teu nome na TV, mas eu não tenho o direito da TV. Então, mas eu acredito que isso vai ter grandes impactos para frente, não? Na verdade, né, se a gente for buscar aqui, para quem é mais antigo, seria assim, lembra o dono da mercearia? Ele tinha caderneta com o nome de todo mundo que comprava lá o fiado. Na verdade, o que ele tinha, ele sabia a audiência da venda dele, né, que era lá a mercearia. No mundo atual, com a estrutura digital que está acontecendo, hoje você sabe, por exemplo, eu tenho lá 30 milhões de torcedores. Só que você vai olhar e falar, quantos seguidores você tem? Eu tenho 10 milhões de seguidores. Então, quando você faz um trabalho para essa sua marca, você pode garantir para ele o quê? Eu vou te dar visibilidade para 10 milhões de pessoas. Isso eu te garanto. O plus disso, que vai aparecer no jornal, vai aparecer na emissora de televisão, isso daí eu estou te dando como um bônus. Mas o que você tem que prometer para o patrocinador é que você garante a ele 10 milhões. E é o que você disse. Hoje, né, a televisão está mudando, os meios digitais estão mudando, as redes sociais estão mudando tudo isso, né? O que a gente está fazendo hoje é um avanço de tudo isso. E o que está acontecendo é que você cada vez mais vai trabalhar com uma audiência que você garanta essa entrega. Então, eu garanto a minha entrega nisso. Então, assim, eu não vejo que a mídia atrapalhe o patrocínio. Eu tenho que também entender um pouquinho o lado da mídia. Sim. A mídia depende que esse cara compre um espaço naquela mídia, né? Aí eu acho que o que pode acontecer é, muitas vezes, você fazer um trabalho que você, de repente, tenha esse projeto junto. Enfim, aí é muito da estruturação de projeto, né? Sim. E acho que muita coisa vai mudar aí, né, os próximos anos, com toda essa estrutura nova de comunicação, toda essa tecnologia. Com certeza muitas coisas vão mudar, né? Muitas coisas vão avançar, né? Hoje a gente vê o Facebook comprou transmissão de jogos internacionais já para que seja transmitido dentro da plataforma própria deles. A gente já vê que já existe uma movimentação nesse sentido, que vai sair um pouco fora, talvez, das mídias mais tradicionais, né? Os caras vão ter que meio que se adaptar a essa nova realidade, né? Na verdade, tudo isso a gente já começa a ver muito essa evolução, né? Então, assim, as redes sociais hoje elas já começam a fazer essa transmissão. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que um programa de televisão com uma audiência, que ela oscila, que ela entra, que ela sai, a gente levando a informação.
isso vai cada vez ficar mais forte. O clube de futebol que entender muito bem isso, ele vai ter muito dinheiro. Sim. Ele vai ter muito dinheiro, porque ele já tem uma audiência qualificada e cativa, que é a sua torcida. Você pega aí os grandes clubes aí do Brasil, né? O Corinthians, o Flamengo, São Paulo, o Palmeiras, né? O Santos. Quando você vai lá para os jogos, né? Náutico, você pega o Ceará, né? Os estádios estão lotados, o Fortaleza, você pega o Remo lá em Belém do Pará, o Paysandu. Então, assim, esses clubes todos, eles já têm uma audiência fiel. Fiel. Né? Se eles trabalharem bem isso, eles não vão ter problema, não. Eu acho que cabe a nós entendermos essa posição que cada clube tem e poder filtrar e gerar renda disso daí, né? No final do ano a gente teve num evento, a gente organizou, existe um fã-clube do Bayern de Munique, aqui no Brasil, em São Paulo. Os caras se reúnem toda semana, aqui num pub, nos Jardins, se reúnem para assistir o jogo do Bayern. Né? Os caras vieram com a equipe Master para jogar o torneio que teve aqui, a Legends Cup, e eles tiveram a disposição de levar toda a equipe de jogadores históricos, caras que foram campeões do mundo, levaram os caras para acompanhar o jogo junto com a torcida. E aí é aquilo que você falou assim, olhar para o torcedor e falar assim, pô, esse torcedor é importante. Tinham ali talvez 100 torcedores num bar ali torcendo pelo clube. Mas são 100 torcedores que se reúnem semanalmente para torcer pelo clube. São 100 torcedores que consumem camisa, que consumem cachecol, que consumem uma xícara do Bayern, que consumem produtos do clube. E nenhum daqueles torcedores é um torcedor alemão, são torcedores brasileiros, cantam os hinos em alemão, torcem, cantam os mesmos cantos que a torcida do Bayern canta lá em Munique, dentro do estádio, os caras cantam aqui em alemão. E aí eu perguntei, pô, mas tem para a menina que é a chefe, a organizadora do fã-clube, mas tem algum alemão junto nessa torcida? Ela falou assim, não, nós somos todos brasileiros que são torcedores apaixonados pelo clube. E aí a mentalidade do clube de falar assim, não, tá bom, os nossos jogadores veteranos estão no Brasil, então eles vão participar desse jogo, nós vamos organizar um evento para esses torcedores fiéis. Então, assim, ver o lado do torcedor, né? Os caras formaram fila para tirar foto com os jogadores que são os caras que eles só viam à distância. De repente os caras estão ali, não custou nada, ou custou bem pouco para o clube promover esse envolvimento, esse engajamento. Aquele torcedor vai comprar todas as camisas que os caras lançam todos os anos, né? Então, mas você vê o que acontece, Fábio? O clube de futebol, ele vai, pega o patrocínio, aí ele pega aquele patrocínio, ele vai, contrata um atleta, ele faz tudo isso e ele não cuida da marca dele. Então você pega aí o exemplo, né? O Giovani, palmeirense. Imagina que você faz aí um trabalho em que você leva o Marcos, que foi um grande ídolo, e você fala, o Marcos vai assistir o próximo jogo do Palmeiras em tal lugar, junto com 100 torcedores. Aí os caras vão fazer o que for preciso fazer, curtir, comentar, para ser um dos 100, para estar lá assistindo o jogo com o Marcos, e o Marcos vai ser o comentarista do jogo, vai fazer uma resenha, vai fazer tudo isso. Aí você fala, mas quem paga isso? O patrocinador. Mas por quê? Porque eu estou valorizando a minha marca. Por quê? Porque eu estou devolvendo para o meu torcedor algo que ele quer. Aí você pega lá o Rogério Ceni, pô, foi um puta jogador, faz um evento, leva... Qual torcedor não quer estar ali junto com ele, ouvindo ele? Sim, né? Na resenha, tomando a cerveja junto com o Marcos. Não, com o Marco, o Rogério, aí você vai Sim. lá do Corinthians, você pega o Ronaldo, você pega o Edil, você escolhe ali um jogador e ele vai. Aí você fala, pô, mas não, o jogador vai, o ex-atleta lá do clube, ele vai receber como um evento. Sim. Agora, as estruturas, elas só estão preocupadas assim, eu recebo, eu contrato, aí eu não dei certo, aí no ano seguinte você começa a buscar de novo, falar, o futebol está num momento muito difícil porque eu não consigo devolver. E aí a gente está falando isso de
de novo, falando de grandes clubes, mas quando a gente vai para clubes que são menores, o que eu posso fazer ali para que a atração daquilo dentro da minha cidade, dentro da minha região, possa ser o grande evento da cidade? Tem muita coisa para ser feita, muita coisa que você devolve. Hoje, o dono do supermercado local, o dono da concessionária local, é o grande patrocinador de vários times de futebol. Basta que você faça uma estrutura de marketing, que você devolva aquilo para ele, que você mostre Sim. que aquilo pode ser uma devolutiva para ele. Mas as pessoas não estão preocupadas hoje, talvez, com isso. Acho que um clube que tem feito isso, e que é um exemplo é um clube do interior, que é o próprio Operário de Ponta Grossa, que é uma boa cidade do interior do Paraná, que tem o estádio com capacidade total todos os jogos, tem um número grande de sócios torcedores engajados e que vão, e que torcem, e que consomem os produtos, e que exatamente o clube oferece um retorno ao torcedor, lá, recebe um copo de chopp no jogo, aquele torcedor que faz algum tipo de atividade. É um dos clubes que tem dado bons exemplos e tem conseguido manter assim, das médias de Série B, acho que é uma das maiores médias. É um estádio que não cabe 50 mil, cabe 8 mil torcedores, 10 mil torcedores, mas que está sempre lotado por conta desse envolvimento. É o clube da cidade, é o clube da minha cidade. Né? Você fala assim, pô, é o clube, eu estou torcendo, eu estou investindo no clube da minha cidade. Os patrocinadores da cidade, a maioria dos patrocinadores locais. Então é muito dessa visão que você está falando, né? Que dá para se fazer, que é possível fazer, basta que seja planejado, pensado e aplicado dentro de um negócio, dentro de um projeto, né? Eles estão fazendo com que cada jogo seja um grande espetáculo para a cidade, Da né? cidade, é o evento da cidade. É o evento da cidade. E é o evento que a pessoa vai lá se distrair. É por isso que eu digo, o futebol é o grande espetáculo do Brasil. É o grande espetáculo do Brasil. A gente olha, né, o futebol do Nordeste é o grande espetáculo lá. Você vai, o time pode estar na terceira divisão, o estádio está lotado. Sim. As Né? maiores médias de público de Série B, Série C são do Nordeste. E eles estão lá, estão cantando, estão torcendo, estão vibrando, estão brincando. Agora, aí de novo, é uma grande plataforma de marketing, de marcas, de ativarem as suas marcas e darem uma devolutiva para essas marcas. Quem que eles têm? Eles têm a melhor audiência. Audiência melhor do que várias outras coisas que talvez hoje algumas marcas possam fazer. É uma grande audiência. Eles têm que trabalhar essa audiência. Bom, é isso aí, Serginho. Já estamos Bacana. quase 2 horas Quase 2 horas. de Papo bom. resenha. Papo bom. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente de novo. Mas eu te agradeço aí, cara, pelo teu tempo, imagina. pelas ideias, pelo papo, pela explanação, por essa aula aí de tudo que acontece nesse mundo, principalmente relacionado ao que você é um dos feras aí do Brasil aí, nessa área, nessa parte de marketing. Obrigado pelo teu tempo. Acredito que o pessoal pôde ouvir muitas boas coisas, muitas informações boas, muitas informações que vão ser úteis aí para cada um na sua área, dentro daquilo que cada um está envolvido, cara. Eu te agradeço mesmo, de coração. Muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro aí pela oportunidade, né? Pelo convite. Fiquei muito contente. Eu vi aqui muitos amigos passando aqui a gente não consegue, né? O papo foi tão bom e tanta gente foi entrando, né? O Anderson, o Estevão, teve o Joel, o Giovanni, o Testa, nossa, muita gente, a Elaine, muita gente que passou aqui, o Luiz Miller, o Miller, né? São grandes amigos, são grandes pessoas que a vida proporcionou que a gente conseguisse em algum momento. Sim. O Miller é bom marqueteiro, viu, cara? O Miller, né? Blogueirinho. Não, mas o Miller é um grande cara. Eu sou fã dele, assim, um menino grande jogador, grande atleta, temente a Deus, né? E a gente
a gente fica feliz. É o que eu disse, né? Eu agradeço aí pelo convite, espero ter ajudado com alguma ideia, com algum toque, né? Não, com Agradecer a certeza. você, Fábio, a Elaine, a todos aí, que Deus possa estar abençoando a vida de todo mundo aí nessa Páscoa, que a gente sabe que esse momento vai passar. Quero de novo mandar um beijo para minha esposa, para a Erin, né, que é minha fortaleza aqui, minha filha, Lara, que estava acompanhando, né? E eu quero agradecer a Deus aí pela oportunidade desse momento aqui, que todos possam ter uma Páscoa aí abençoada, uma Páscoa com muita paz, tranquilidade. Tudo isso vai passar, a gente vai sair diferente desse momento, e a gente sabe que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, e esse momento, com certeza, Deus tem um propósito, e se nós tivermos a sabedoria, a gente vai sair mais forte de tudo isso. É isso aí. Não, um beijão aí para vocês, aí para Obrigado. Ellen, para Lara. Uma Obrigado. boa Páscoa a todos que nos acompanharam. Todo Obrigado. mundo aí fechadito, como o Sérgio falou, esse Em tempo casa. vai passar, todo mundo em casa. Tempo da gente aprender, da gente entender, da gente sair mais forte aí quando isso tudo acabar, sair melhor preparado, aproveitar esse tempo. Né? Legal. Então, galera, boa noite. Obrigado. Boa Na noite segunda-feira a gente está de volta aí com as lives, não tem para onde correr. Na segunda-feira vai estar um grande amigo também, o Simão, ex-atleta de futebol, jogou aí internacional, Corinthians, jogou no Japão, enrolava jornal no pé no Japão por causa do frio. Tem muita história para contar. Tem muita resenha. Esse é resenha demais. Né? Como o Evair falou no dia que ele tem com a gente, esse é um fanfarrão. Esse aí não é fácil, mas com certeza vai ser um papo muito legal. Então, legal. Uma boa noite, uma boa Páscoa a todos. Lino. Abençoe a vida de cada um. E tamo junto aí. Obrigado. Grande abraço. Tá? Abraço, um abração. Lino. Obrigado, você. Valeu. Um abração, Lino. Um abração, Sérgio. Boa noite. Valeu. Aí para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.